Tira as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Samuel, e que nessa noite ele seja bênção, instrumento do Senhor, para trazer a Tua palavra nas nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu falei isso aqui na parte da manhã. Na verdade, a gente está muito feliz pelo Pedro e pela Júlia, né? Que aí estão grávidos, e aí você também que está grávido nessa igreja, você está tomando a água do bebedouro, né? E dizem que a água do bebedouro lá é abençoada. Então, a Isa tem tomado a água de lá e a água de casa, mas eu acho que eu vou falar com ela para ficar tomando só lá, porque a probabilidade aumenta um pouquinho, né? E tem uma outra coisa também, a Júlia está grávida, né, de 4 semanas, mas a gente suspeita que o meu pai é vô já tem um tempo, porque ele tem algumas atitudes que agora a gente está percebendo que é um pouco mais velho, né? Na verdade não existe velho, existe gente antiga, né? Antigo é uma maneira um pouco mais gourmet de falar para quem é velho, né? Então ele é um pouco mais antigo, ok? Então a gente está muito feliz por isso, eu tenho certeza que a igreja também está celebrando, e em nome de Jesus, na próxima leve, na próxima remessa, eu vou estar levantando a mão como papai também, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25, livro de Gênesis, capítulo 25, amém? Na parte da manhã foi uma bênção, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer coisas sobrenaturais ainda aqui na parte da noite, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 25, no versículo 27. Gênesis, capítulo 25, no versículo 27. Já acharam, amém? Diz assim, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmurecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamai Edom. Versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jure-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Antes disso, eu queria que você levantasse sua mão para lá. Vamos orar, porque o nosso Deus é o Deus que cura. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós acreditamos, Deus, que o Jeová Rafá, aquele que cura, está aqui. Aquele que pode fazer e alcançar a saúde, pode revigorar alguém. Então, Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa noite como igreja, para declarar, Senhor, sobre a vida da nossa irmã, Senhor, que ela será curada, ela será liberta, ela será um testemunho vivo da Tua palavra. Por isso, Deus, nós oramos, Deus, e entregamos, Pai, Senhor, a saúde dela a Ti, Pai. Senhor, coloca, Senhor, a mão, Senhor, nos enfermeiros, nos médicos que irão cuidar dela, e nós profetizamos, Senhor, no mundo espiritual, que ela será completamente transformada e curada para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir pela cura dela, em nome de Jesus? Amém, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Olha para cá, meu irmão, nós lemos aquilo que aconteceu em Gênesis no capítulo 25, e eu queria falar para você sobre algo direcionado à nossa bênção geracional. Existia uma bênção liberada a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó carregavam uma promessa de ser pai de multidões. E quantas vezes eu e você, meu irmão, carregamos promessas, mas no meio dessas promessas nós queremos ajudar a Deus a trabalhar. E nessa noite eu queria começar dizendo a você que Deus não precisa da sua ajuda. Será que você pode repetir isso comigo? Deus não precisa da minha ajuda. Mais uma vez, Deus não precisa da minha ajuda. Agora você vai dizer com convicção e fala assim: Deus não precisa da minha ajuda. Sabe por quê?
Porque todas as vezes, anota isso, todas as vezes que você quer ajudar Deus, você atrapalha o propósito dele na sua vida. Muitas vezes nós acabamos tratando Deus como alguém que fosse incapaz e impotente de fazer a obra dele. Deus, ele tem as maneiras de fazer a obra dele, nós precisamos confiar em Deus. Então nessa noite eu queria que você começasse a preparar o teu espírito, e prepara o teu espírito no ambiente profético, porque nessa noite talvez Deus tenha que quebrar suas pernas, para você perder o controle de algumas coisas e mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então Abraão, Isaac e Jacó, eles carregam uma promessa de que eles seriam pai de multidão, uma promessa que eles seriam geracionais, uma promessa que eles seriam exponenciais no meio da nação. Mas existiu algo. Abraão, em sua história, ele tentou ajudar a Deus. Sara não podia ter filhos, Sara e Abraão já tinham saído da terra prometida, e eles vão em direção ao local que Deus mostra para eles. E quando eles chegam nesse local, a promessa ainda não havia se cumprido. Então Abraão tenta dar um jeitinho, e Abraão fala com Sara, e Sara conversa com Agar, e Agar se deita com Abraão. Então eles tentam dar um jeitinho. E todas as vezes, mais uma vez, que alguém que carrega uma promessa tenta dar um jeitinho e uma ajuda a Deus, ele acaba atrapalhando o cumprimento da promessa. Então Agar se deita com Abraão, e quando ela se deita com Abraão, nasce Ismael. Mas a promessa de Deus geracional estava unicamente, exclusivamente sobre Isaac. E quantas vezes, meu irmão, eu e você não carregamos promessas e nós queremos ajudar a Deus em todo momento. A gente quer arrumar um jeito e a gente quer usar da nossa mente, da nossa influência para entender: será que Deus não está precisando que eu faça uma ligação? Será que Deus não está precisando que eu dê um passo? Será que Deus não está precisando de algo a mais? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos acompanhariam, elas nos perseguiriam. Então eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Nesse ano de 2026 que começou, não vai ser um ano que você vai precisar ligar, porque você vai receber a ligação. O ano de 2026 vai ser um ano que você não vai precisar estar correndo atrás, porque vai chegar até você. Então Abraão, ele tenta ajudar a Deus, e a ajuda de Abraão estraga tudo. Mas Isaac permanece firme na promessa. E a partir da genealogia de Isaac surge Jacó. Mas o direito antes de primogenitura não era de Jacó. O direito era de Esaú. Porque Esaú era o primogênito, aquele que veio primeiro. Então presta atenção em algo. Esaú e Jacó, eles são gêmeos, e quem sai primeiro de dentro da barriga é quem? Esaú. Ele é o primogênito, e Jacó é o segundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: os desejos de Esaú estavam firmados sobre um local muito perigoso. E a Bíblia narra algo muito lindo. Esaú está fazendo aquilo que ele ama, e Jacó também está fazendo aquilo que ele ama. E quando Esaú, ele vai à caça e ele volta faminto, Jacó tem um plano. E você sabe qual é o significado da palavra e do nome Jacó? Enganador. Então Jacó, ele começa a enganar, e ele tem um plano. Ele fala assim: eu vou fazer uma sopa de lentilha. E a gente que é mineiro gosta de uma sopinha, né? Uma sopinha no frio é tudo de bom. Tá chegando julho aí, nossa, e eu acho que quanto mais vai subir na categoria, pai faz uma janta, legal, mãe também faz, mas a comida de vó é uma coisa excepcional. Então eu começo a imaginar que talvez aquela sopa é uma coisa geracional. Afinal, Jacó estava fazendo aquilo que ele amava. Quem geralmente ama cozinhar, manda muito bem na cozinha. E eu engordei 20 quilos depois que eu casei por conta disso aí, porque a Isa ama cozinhar e eu engordei muito. Então eu fico imaginando que essa sopa era algo maravilhoso. E aí Jacó vai lá e prepara uma sopa para Esaú. Mas existia um plano por trás. E o plano por trás daquilo que Esaú estava sendo alvo era um assalto à primogenitura. A primogenitura significa prioridade. Não significa apenas ser o primeiro, mas significa também ser prioridade. Então eu quero que você entenda algumas coisas aqui nessa noite. Entenda que tudo que é primogenitura é prioridade. Todo filho de Deus é primogênito, porque é a prioridade.
É verdade que Jesus, ele foi o primeiro, o filho unigênito, ele se tornou primogênito, mas nós ainda continuamos tendo a prioridade de Deus, porque Deus continua ainda olhando para nós de uma maneira especial. Então aí, Jacó, ele se encontra com Esaú, e ele faz com que Esaú coma a sopa dele. E naquele momento ele faz um trato com Esaú, e ele fala assim: Esaú, você vai comer da minha sopa, mas você vai me entregar o seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú, ele estava com fome, Esaú, ele estava necessitado, Esaú estava cansado, mas por conta de uma vontade momentânea e de uma necessidade momentânea, ele perdeu aquilo que era eterno. Quem sabe, meu irmão, você não esteja aqui e você tenha vendido todos os dias a sua primogenitura, porque o ímpeto do teu coração tem sido ganhar dinheiro, o ímpeto do teu coração tem sido buscar uma graduação, o ímpeto do teu coração tem sido tantas coisas, e continua nessa aí, vai fundo nessa, sabe por quê? Porque você vai perder a sua família, você vai perder o teu casamento, porque todas as vezes que nós vendemos o nosso direito de primogenitura, nós estamos dando uma arma na mão de Satanás. Mas essa manhã eu quero profetizar sobre a tua vida, que você não vai perder a sua casa, você não vai perder a tua família, você não vai vender o seu direito de primogenitura, você não vai perder aquilo que foi designado a você. Deus, ele está nos levantando, meu irmão, para nós entendermos aquilo que é eterno. Quando você gasta muito mais tempo no trabalho e não dedica esse tempo à sua família, você está entregando a chave da sua família na mão de Satanás. Ai, misericórdia, é verdade. Quando você dedica muito mais tempo a outras coisas do que a sua esposa, você está entregando a chave do teu casamento na mão de Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu creio de uma maneira profética aqui nessa noite, que Deus está levantando algumas pessoas aqui, para tomarem as chaves da mão de Satanás e falar: ei, a minha família é minha, ei, o meu casamento é meu, ei, a minha promessa é designada a mim, ei, eu não estou tomando aquilo que é de Satanás, eu estou tomando aquilo que é direito meu. Tem alguém que crê nessa palavra aqui, meu irmão? Em nome de Jesus, Deus está te dando autoridade para você pegar de novo aquilo que é teu, aquilo que é direito teu, a tua família é tua, o teu casamento é teu, as promessas de Deus na tua vida é tua. Será que você pode fazer algo nessa noite? É teu, é teu, é teu, é teu. Ninguém pode tomar aquilo que é teu, ninguém pode colocar o dedo naquilo que é teu. Então vamos lá. O direito de primogenitura é vendido por conta de uma necessidade do momento. E nessa noite eu quero te perguntar: qual tem sido as suas necessidades? Será que você tem vendido o seu direito de primogenitura em algumas áreas da sua vida? Quem sabe, meu irmão, eu e você não temos vendido diariamente as nossas prioridades por algo que é momentâneo. Nós temos vendido e nós temos trocado as nossas prioridades. Nós temos trocado tudo por algo que é momentâneo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua família é muito mais importante do que o boleto que vence amanhã. O seu casamento é muito mais importante do que a tua fatura de cartão de crédito. A sua família, a sua promessa é muito mais importante do que um network, porque nós vivemos o período disso. Quem tem contato tem tudo, mas quem tem a presença não precisa de nada. Quem tem acesso tem tudo, mas quem carrega a promessa não precisa de nada. Então Esaú, ele entrega nas mãos de Jacó, do enganador, aquilo que já era direito dele. Mas a história pode ser diferente na nossa casa, a história pode ser diferente na nossa vida. Nós podemos tomar com força, nós podemos tomar com autoridade aquilo que já é de nosso direito. Mas você precisa entender que você tem uma autoridade em Cristo Jesus. Você tem uma autoridade que foi dada por Deus dos céus. Você foi uma autoridade dada e vencida por Jesus naquela cruz. Uma autoridade de tomar com força. Toma aquilo que é teu com força. Toma aquilo que é teu com força. Não deixa Satanás tomar um espaço no teu coração. Não deixa Satanás tomar um espaço na tua família. Porque se você for fraco e vender aquilo que você tem de mais precioso, você vai entregar na mão de Satanás. Se você vender e se você não vigiar naquilo que é importante para você, você vai entregar na mão de Satanás. Nós precisamos acordar como igreja, para nós entendermos de uma vez por todas, que Deus quer nos ativar com autoridade nessa noite. Alguém está aqui comigo? Deus quer te ativar com autoridade.
Às vezes você está aqui e você fala assim: o meu casamento já foi. Não, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: exerça a autoridade que o teu casamento volta. Quem sabe você não está aqui, você diz tantas coisas: Senhor, eu já entrego os meus filhos, eu já não tenho controle deles mais. E Deus está dizendo para você: comece a exercer a autoridade que teu filho volta para a igreja. Mas nós precisamos ser ativados nessa autoridade. E os nossos desejos momentâneos são desejos que nos traz uma sensação muito boa enquanto nós estamos vivendo. E deixa eu dizer algo para você: eu tenho aprendido isso nos últimos dias. Se nós não conseguimos controlar aquilo que nós colocamos para dentro através da nossa boca, nós também não controlamos aquilo que sai. Se nós não conseguimos controlar o quanto nós comemos, o quanto nós ingerimos, nós também não conseguimos controlar aquilo que sai. Por isso que nós precisamos voltar à cultura do jejum. Qual é a cultura do jejum? Nos abster. Seria muito estranho um Jesus ter despido da sua glória no céu, ter vindo a essa terra, peregrinado aqui, ter despido de tudo, ter aberto mão de várias coisas, e eu e você estamos achando que a vida cristã não tem que ter sacrifício. Nós estamos achando que a vida cristã não tem que ter mudança, não tem que ter entrega. Nós precisamos sacrificar, e é através do jejum também que nós alcançamos isso. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Se nós dissermos não para o pecado e continuarmos dizendo não ao pecado, o pecado não vai bater mais na nossa porta. Mas e quando bater? A tua carne é fraca, meu irmão, a Bíblia diz isso. Vigia o teu espírito, porque a carne é fraca. Se nós não estarmos em vigilância em todo momento, nós vamos cair. Se nós não controlarmos a nossa fome, qual fome física, mas a fome espiritual, a fome da alma, porque a nossa alma quer prazer a todo tempo. Nós somos seres tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é a sua matéria, o espírito é aquilo que te rege, a alma são os seus desejos. Se você não controla os seus desejos, você não tem domínio sobre a promessa. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Se você não controla os seus desejos, se você não controla os seus impulsos, se você através da tua boca não consegue falar assim: ei, da minha boca não vai ser entulho mais, você não vai alcançar a promessa. Quantos aqui nessa noite querem alcançar a promessa? Então declara assim: a partir de hoje, mais uma vez, a partir de hoje, eu declaro sobre a minha vida que eu não venderei as minhas prioridades por uma necessidade momentânea. Você precisa ser forte, você precisa resistir ao diabo, você precisa resistir às tentações. E todas as vezes que nós resistimos às tentações, nós buscamos algo sobrenatural de Deus. E nessa noite aqui, de uma maneira muito simbólica, eu quero trazer alguns pontos aqui. O primeiro ponto é: não espere que a tentação perca as energias. A tentação sempre vai te cansar até você ceder. Faz sentido isso? A tentação, ela nunca vai perder as energias. Mas existe algo que pode vencer a tentação. O próprio Jesus, ele foi tentado 40 dias no deserto. E nesses 40 dias foi oferecido a ele o quê? No começo da passagem fala, tinha pedra. O que Satanás diz a ele? Transforma a pedra no quê? Presta atenção. Se você não controla a tua fome e aquilo que vem daqui de dentro, você não tem controle pela promessa. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você tem que sair comprando mão jara. Eu não estou dizendo que você tem que sair comprando caneta emagrecedora. Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo sobre cristãos que vão ter um domínio próprio e entender a promessa e o peso da promessa. Então, se para a promessa cumprir na minha vida eu preciso me abster, eu vou me abster. Se a promessa cumprir na minha vida eu preciso orar às madrugadas, eu orarei às madrugadas. Se para a promessa de Deus cumprir na minha vida eu preciso que perder, eu vou perder para ganhar. Tem alguém que está comigo aqui nessa noite? Será que você pode dar um aplauso a Jesus? Será que você pode fazer algo aqui? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero liberar sobre você nessa noite, e tem mais ainda, mas eu quero que você não se distraia. A segunda questão é que a tentação, ela te faz trazer um senso de urgência muito grande sobre uma coisa que nem tem tanta necessidade. A tentação, ela coloca no seu coração um senso de urgência, de agora ou nunca, ou é vida ou é morte, porque Satanás usa desses malefícios. Se eu não tiver isso agora, eu não aguento.
Se eu não fumar um cigarro hoje, eu não fico tranquilo. Se eu não abrir um site pornográfico, eu não durmo. Se eu não trair a minha esposa essa semana, eu me sinto fraco, porque a tentação traz um senso de prioridade, e mais uma vez, primogenitura também é ligada à prioridade. Então qual tem sido a tua prioridade? Cuidado com as prioridades que o mundo impõe a você, porque aquilo que o Espírito impõe a você é uma prioridade de buscar o reino dos céus acima de qualquer coisa. A prioridade que o Espírito Santo coloca sobre você é: martiriza a sua carne todos os dias, mortifica a tua carne todos os dias, abstenha-se todos os dias. O impulso grita. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você dizer não ao pecado hoje, o pecado vai morrer na sua vida. Se você disser não à tentação hoje, o diabo vai se afastar de você, porque a Bíblia nos traz isso. Não é verdade que se nós não tivermos agora não presta. Não, você aguenta, meu irmão. Você é forte, sabe por quê? É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Tem alguém que está aqui comigo? É na nossa fraqueza, é quando nós nos sentimos fracos, é quando nós nos sentimos incapazes. A terceira coisa que eu quero dizer é: a tentação sempre te dá uma proposta que parece justa a primeiro momento. Te parece justo porque depois de um dia cansado de trabalho, por que não encher a cara? Depois de um dia cansativo e uma semana estressante, por que não relaxar um pouco? Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado com o só. O que é o só, pastor Samuel? O só é o só hoje, ou só essa vez. Foi só uma vez. Cuidado com os sós. Aquilo que Deus está nos trazendo, meu irmão, é que nós precisamos vencer até o só. Você merece, mas não é porque você merece que você tem que ter. Você trabalhou muito, mas o resultado do teu trabalho é outro. A Bíblia diz lá em Gênesis que nós comeríamos o suor do nosso trabalho. Isso é uma condenação do pecado. É claro que nós devemos desfrutar, mas aquilo que nós precisamos alcançar todos os dias é vencer a tentação. Para quem está com fome, um prato de comida é bom, mas se isso vai custar algo eterno, não come. Posso pregar aqui nessa noite? Ter um contato que vai acelerar o teu processo é bom, é ótimo, mas se vai te afastar da mesa do céu, corre. Ter uma cadeira num lugar especial é bom, mas se vai te deixar longe da presença, corre. Sabe por que nós precisamos trazer o senso de urgência para onde realmente funciona? A tentação é sempre um prazer rápido. A tentação é sempre um custo invisível. Nós não conseguimos pegar no custo da tentação. Mas quando nós caímos em tentação, nós não podemos cair no erro de alcançar o arrependimento tardio. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso você sente aqui, daqui meia hora não mais. Mas arrependimento é quando você rasga o seu coração. E nessa noite, em algum momento aqui eu vou te convidar a você rasgar o seu coração. É quando nós rasgamos o nosso coração e falamos assim: Jesus, eu estou tão fraco. Jesus, eu estou tão necessitado. Jesus, eu estou perdendo aquilo que é eterno. Jesus, eu não estou conseguindo sozinho. É nesse momento que Jesus vai olhar para você e vai falar: eu vou ter que aperfeiçoar o meu poder em você. Eu vou ter que aperfeiçoar o meu poder na sua vida. O quarto ponto é: o maior perigo da tentação é quando nós caímos nela. Por quê? Porque quando o eterno é distante demais, quando a promessa está distante demais. Quando Abraão, que era esse pai de multidão, recebe a promessa, o que ele tem? Ele vê a promessa como longe demais. E isso faz com que ele caia na tentação de duvidar da promessa. Então, independente se a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida daqui 10 anos, 5 anos, 2 meses, 20 dias, não importa o tempo, não importa as semanas, resista mesmo que a promessa pareça distante demais. Resista. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: resista. Deus está dizendo aqui para alguém nessa noite: não desista. Deus está dizendo aqui para alguém nessa noite: ei, não abandona a tua família, não abandona o barco, não deixa para trás aquilo que o Senhor já te deu a palavra para cumprir. Esaú, ele não despreza o prato, mas ele despreza a promessa. Ele não despreza a vontade momentânea, mas Esaú despreza aquilo que perdura para sempre. E mais uma pergunta para você, meu irmão: você tem desprezado aquilo que vai perdurar para sempre por uma necessidade momentânea?
Eu sempre vejo, e é muito triste, alguns casos de aeroporto em que as pessoas recebem milhares de dólares para transportar droga, e elas sempre têm uma necessidade momentânea, ela sempre tem uma questão para pagar, ela sempre tem dívida. Mas por quê? Porque buscou um atalho, o cumprimento da promessa passa mais para frente. Se nós continuarmos buscando por atalhos para o cumprimento da promessa, nós iremos fracassar. E pode até parecer que a eternidade está longe demais, afinal nem eu e você temos controle sobre os nossos dias de vida. Mas mesmo que a eternidade pareça uma realidade distante, a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que resistirem, aqueles que não cederem à tentação, aqueles que continuarem acreditando na palavra, aqueles que continuarem acreditando no Evangelho, aqueles que permanecerem firmes na palavra, eles serão salvos. Por mais que quando o céu estiver longe e o pecado estiver perto, não troque o eterno mesmo que ele esteja longe. Por mais que o altar parece lotado, parece pesado, o ministério se torna talvez um peso, não desista, existe uma glória vindoura para nós. Por mais que pareça que buscar a santidade em meio a um mundo corrompido, em nos abster, por exemplo, do carnaval, de festa, seja uma loucura, permaneça, porque a glória que nós receberemos é uma glória futura. Nós não podemos viver a nossa vida querendo que nós tenhamos uma recompensa aqui na terra. Não, meu irmão, a recompensa que Deus tem para você é no céu. Aquilo que Deus vai recompensar pelo teu sacrifício hoje é no céu. Mas o que são os pratos de lentilha hoje? Quais são os pratos que têm sido oferecidos a nós? É só uma conversa, não é adultério. É só uma troca de mensagem. Cuidado com o sós. É só um clique, ninguém vai saber. Cuidado com o sós. É só esse dinheiro. Vou só pegar do meu patrão mais um pouquinho. Cuidado. É esse só que te condena. É esse só que é o teu prato de lentilha. É só esse relacionamento. É só esse envolvimento amoroso. Deus vai entender. Não, meu irmão, entenda uma coisa. O maior perigo é quando nós julgamos que o eterno não é mais provável porque ele está longe. Mas nós precisamos entender que se nós dizemos assim à nossa necessidade momentânea, nós estamos dizendo não à promessa. Nessa noite não diga não à promessa. Nessa noite diga sim à promessa. Nessa noite diga sim à santidade. Nessa noite diga sim ao Evangelho. A sexta coisa que eu quero que você entenda nessa noite é: o Jesus no deserto, por mais que há mais de 2000 anos atrás, ele pôde vencer o maligno em 40 dias para dizer para mim e para você que é possível. A Bíblia diz que não existe tentação nenhuma que nós não podemos suportar. Deus entende os nossos limites, então se Ele te deu uma tentação é porque você vai suportar. Porque quando nós vencemos uma tentação, nós somos aprovados em uma área. Quando nós vencemos uma tentação, nós nos tornamos fortes. Por isso é muito importante nós entendermos que vencer a tentação tem que ser uma prioridade. Independente de qual tenha sido a tentação do agora, você vai ter força para vencer. Independente de qual seja a tentação de hoje, você vai ter força para vencer. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Tá vendo? Tá vendo? Porque quando a gente come, a gente mata uma vontade que está momentânea. Por isso que Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a água que mata a sede, eu sou o suficiente. E diz: se tu é filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Mas Jesus responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem. O que Deus está dizendo para você? Você não vai viver só das suas necessidades do agora. Tem as necessidades do amanhã, tem as necessidades do próximo mês, tem as necessidades do próximo ano, tem as necessidades da próxima estação. Mas a palavra de Deus é o suprimento das nossas necessidades momentâneas.
A palavra de Deus é o suprimento para aquilo que você precisa agora. Quem sabe você não está aqui agora me escutando e você precisa de um suprimento em uma coisa da sua vida. Pode ser desde um abraço do Espírito Santo nas suas fraquezas, até uma dívida. Não importa o tamanho do seu suprimento, toda palavra que procede da boca de Deus é a solução para a nossa vontade momentânea. Jesus também teve fome, Esaú também teve fome, mas Jesus resiste e ele continua na promessa. Esaú também tem fome, ele come, mas vende a primogenitura, que é promessa. Cuidado, quem tem visão do eterno não vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quem visualiza aquilo que é eterno não vende aquilo que é precioso no momentâneo. Tem alguém que está entendendo isso nessa noite? A fome de Esaú e de Jesus era a mesma fome. E a fome de Jesus era até maior, mas mesmo assim ele resiste. Tiveram duas respostas, uma diferente da outra, e para cada resposta há um destino. Qual a sua resposta ao céu nessa noite? Será que você pode ficar de pé? Qual é a tua resposta ao céu nessa noite? Você precisa dar uma resposta ao céu nessa noite. Você precisa dizer ao céu o que você quer. Você precisa começar a dizer ao céu quais são as suas prioridades. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento e você mesmo fazer a sua oração a Deus? Toda tentação é uma proposta de troca, mas você vai resistir. Levanta sua mão que eu quero profetizar a você que precisa resistir a uma tentação. Todos nós aqui precisamos resistir. Você vai ter força para vencer. Por mais que ninguém acredite em você, você vai ter força para vencer. Por mais que ninguém acredite que você não vai vencer, por mais talvez que você esteja aqui, você já é um caso perdido para sua família. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui nessa noite, mas eu estou dizendo para alguém, independentemente que os seus amigos te deixem, os seus pais te deixem, que as coisas do mundo tentem te envolver, nada vai substituir a maneira que Deus olha para você, nada vai substituir a maneira que Deus enxerga o teu coração. E nessa noite Ele diz para você: ei, meu filho e minha filha, eu sou contigo. Meu filho e minha filha, eu sou contigo. Eu sou quem vai te dar força, eu sou quem vai ser a resposta. Eu sou o Deus da tua necessidade momentânea, eu sou o Deus que supre as suas necessidades, eu sou o Deus que supre as suas lacunas. Faça uma oração agora a Deus e rasgue o seu coração. Ele está te escutando nessa noite. Rasgue o seu coração e fala assim: Senhor, eu tenho tentações, Pai. Eu tenho problemas a vencer, Jesus. Eu tenho vícios que precisam ser quebrados. Eu tenho lacunas que precisam ser preenchidas. Mas Jesus, pela Tua misericórdia me dá força. Pela Tua misericórdia me faz resistir. Pela Tua misericórdia me faz enxergar o eterno. Oh Jesus, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Jesus, nessa noite para dizer, Pai, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos, Pai, da Tua presença. Mas nós estamos aqui, Jesus, para dizer que a Tua força, que o Teu poder, Ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Nós queremos, Pai, orar a Ti, Senhor, e dizer: Senhor Jesus, nós não queremos, Pai, mais ser escravos das nossas próprias vontades. Nós não queremos, Pai, ser escravos, Senhor, daquilo que entra na nossa boca. Nós não, Pai, queremos ser escravos mais do pão. Nós não queremos, Pai, ser escravos mais da água. Mas nós queremos, Deus, ser escravos de orelhas furadas que voltam para Ti, porque o Senhor é quem governa as nossas vidas. Nós queremos, Pai, sermos, Deus, Senhor, dependentes de Ti. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Pai, nós Te pedimos, Deus, sobre essa noite eu declaro, sobre a Batista da Lagoa, que nenhum irmão aqui venderá o seu direito de primogenitura por uma vontade do momento.